suportar o trabalho dentro do circuito eletrônico. Então eu não posso substituir essa pequena aqui visivelmente por uma maior, porque a amperagem dela deve ser menor do que dessa aqui. Mas se ela tiver um porte semelhante, então é só verificar no datasheet, através do seu código, verificar se dá para trabalhar. Vamos mais à frente aqui, onde irei demonstrar agora como é feito com os diodos, como você vai visualizar. Através do quadro já demonstrei, agora eu vou mostrar a ligação. Aqui eu tenho aqui os 4 diodos ligados, né? Onde eu tenho aqui cátodo e anodo ligado, aqui outro cátodo e anodo, onde entra a senoide. Aqui eu tenho anodo e anodo ligado, e aqui cátodo e cátodo, anodo e anodo. Ah, mas por que sai negativo aqui? Porque no vale ele passa, que ele está desligado, então o vale está passando para cá. E o pico, que seria aqui o ponto do pico, ele fica retido aqui, então ele não passa no sentido inverso. O diodo ele não passa no sentido inverso, o positivo, só passa no sentido direto, tá? De anodo para cátodo. É o que acontece aqui, ó. Aqui no pico ele vai passar o positivo, aqui, aí quando esse aqui estiver desligado, aí por isso que é uma onda completa, porque quando esse aqui estiver no vale, esse aqui vai estar no pico e vai passar o positivo, então sempre vai ter aquele complemento. No quadro já demonstrei isso. Agora, a disposição no circuito eletrônico é desse formato aqui? Não, isso aqui é a visualização da ponte retificadora, tanto em invólucro, quanto você vai visualizar agora ela aqui. Nesse quadro aqui eu tenho agora a especificação demonstrando como é disposto no circuito eletrônico. Você vai verificar, você vai ver essa série, aonde no circuito impresso está desenhado assim, ó, conectado cátodo e anodo ligado, cátodo e anodo ligado, e aqui eu tenho cátodo e cátodo ligado, onde dá o positivo, anodo e anodo ligado, aonde eu tenho o negativo, tá? Então é essa disposição que você vai ver dentro do circuito impresso, caso a ponte retificadora não estiver em invólucro, tá? Uma outra disposição que você pode encontrar, aonde existe diversos modelos, eu estou colocando só os mais comuns, aonde aqui, ó, eu tenho anodo e anodo ligado, cátodo e cátodo ligado, anodo e cátodo ligado, anodo e cátodo ligado, entrada das senoides, saída do positivo e saída do negativo, tá? Então essa configuração aqui também é uma das comuns que você encontra no circuito impresso, mas eu posso verificar em alguns aparelhos eletrônicos até a disposição dispersada, elas ficam dispersadas, ficam em zigue-zague. A mais dentro do circuito eletrônico você vai visualizar a ligação igual ao que ocorreu com aquele balãozinho lá que eu mostrei para vocês quase agora, tá? Então, isso aqui que eu fiz aqui com vocês foi um apanhado demonstrando fisicamente como um diodo pode ser, como você pode visualizar uma ponte retificadora, e agora irei demonstrar no próximo bloco Complementando a aula do quadro, irei agora demonstrar para vocês, através de uma medida com uma fonte em tensão alternada, tá? Irei aplicar uma tensão alternada em alguns diodos e, através dessa tensão alternada, irei obter tanto a fonte de onda de meia onda quanto onda completa, tanto com o diodo, e depois será aplicado também o capacitor, tá certo? Então vou agora demonstrar para vocês a meia onda de alguns diodos, certo? O que não diferencia um diodo de pequena potência seria diodo de sinal, que ele também tem a função de retificar, só que como ele é um diodo de sinal de pequena potência e baixa amperagem, então na verdade ele é utilizado em outros pontos do circuito. Mas eu irei demonstrar para vocês, aplicando a tensão, que o resultado será semelhante à função de qualquer outro tipo de diodo, tá? Então vamos mais à frente agora demonstrando essas medidas. Irei utilizar primeiro a escala ACV para vocês terem certeza da tensão que será aplicada, e depois irei passar para DCV, aonde irei fazer a demonstração dessas variações de tensão. Então, utilizando a escala ACV, vamos observar aqui, eu estou utilizando 200, que é a menor escala em ACV aqui, não existe polaridade, tanto até aqui no multímetro, quanto no próprio componente aqui, que seria o transformador, que eu estou usando como base de referência. Aqui eu tenho uma tensão de 14,4 volts, tá? Em ACV, não tem polaridade, ó. Se eu pegar, mudasse, se ela tivesse polaridade, na hora que eu fizesse a inversão aqui, apareceria o símbolo negativo ali, ó. E pode observar que eu fiz a inversão tanto de um sentido quanto de outro e não houve essa mudança, tá?
Então, se eu pegar e mudar aqui, e aqui, pronto, 14,4, mesma tensão. Agora eu irei colocar um diodo em um dos extremos e irei demonstrar essa fase que seria a parte de retificação de componente. Tanto faz um sentido aqui do transformador quanto o outro. Eu não necessito de ter o lado certo do transformador. A única coisa que vai ocorrer é que eu tenho que botar o sentido do catodo, anodo para o transformador e o catodo para a frente. Agora, ó, eu estou utilizando ainda a escala ACV. Eu vou fazer essa aferição para vocês observarem que não tem como obter um resultado aqui com o diodo no lugar. Tá vendo? Ó? Eu não tenho. Ó. Aqui está a tensão. Deixa eu botar aqui. A tensão aqui. E aqui não tem o resultado. Tá? Então agora eu vou pegar, colocar em DCV, em 20 volts, como é 14 volts, né? Então, ó, em DCV, eu vou medir aqui em ACV e não vou obter resultado nenhum. Ó. A questão de tensão, ó. Não existe tensão em ACV, eu estou medindo ACV e botando na escala DCV e não tem como ter tensão. Agora, quando eu colocar o diodo, agora vou medir com a escala DCV, né? Vou colocar aqui, ó. Como eu já te mostrei, não houve variação com tensão DCV agora. Se fizer a inversão, observe, vermelho vai para o transformador, tá vendo? E o negativo, que seria a ponteira preta aqui, vai para, olha aqui o que ocorre. Primeiro a tensão cai e segundo aparece o símbolo negativo. Então isso aqui já é para justificar que está polarizado, retificado essa saída desse transformador. Agora, vocês observaram um detalhe também em relação à tensão. A tensão ACV, base desse aparelho, seria 14 volts. E agora eu tenho 6 volts aproximadamente. Então o que acontece? Nesse ponto aqui, houve uma queda quase da metade da tensão, um pouco menos da metade da tensão. Por quê? Porque como eu tenho uma tensão pulsante aqui, então na verdade eu não tenho como obter o valor real da saída do transformador, porque é uma tensão pulsante, é uma fonte de meia onda. Então eu estou tendo a metade daquela onda senoide, que seria a saída dele aqui, eu estou tendo a metade da senoide, então por isso que eu estou obtendo a metade do valor da saída de tensão em DCV. Agora, se eu pegar, vou colocar um outro exemplo aqui. Primeiro eu vou pegar, fazer os testes com vários diodos e depois eu vou mostrar uma onda com a onda completa. Agora eu vou mudar, inverter agora. Não vou usar mais esse lado da ponteira, vou usar esse lado de cá do multímetro, tá? Aqui do transformador, desculpe. Então aqui eu pego, boto o negativo e aqui eu vou usar o positivo. Aqui eu boto o negativo e aqui eu vou usar o positivo. E eu obtive um resultado onde a tensão subiu mais um pouco, mas continua sendo a metade, sendo a linha de senoide a metade da senoide, tá? Agora eu vou mostrar uma queda maior ainda, não com mudando só porque o diodo. Vou botar até o diodo pequeno primeiro para depois me mostrar essa queda com o diodo em série. Vocês lembram que eu comentei no quadro sobre a linha de ruptura de um diodo seria aproximadamente 0,7. É o que ele também pode fazer em queda em relação a estar ligado em série. Aqui, ó. Esse diodo aqui, por que esse diodo ficou uma baixa tensão? Porque ele é um diodo Zener. Então esse diodo Zener, como ele não é ligado dessa forma de sentido direto, então por isso que houve uma queda abrupta de tensão. Não foi por causa do seu tamanho, e sim devido a ele ser um diodo Zener, tá? Vou utilizar agora a ponte retificadora, tá? A ponte retificadora, depois eu vou demonstrar para vocês a medida com os 3 transistores em série, mas só que não é ligado nessa linha aqui. Ele vai ser ligado numa linha onde exista já uma retificação e aonde existe já uma filtragem. Depois eu irei demonstrar isso para vocês. Então aqui, ó, a ponte retificadora, ela tem já a sua classificação. Ela tem as 2 senoides, eu mostrei isso lá no quadro, tá? Ela tem as 2 senoides. Aqui eu tenho o negativo e aqui eu tenho o positivo. Então é isso que tem que acontecer. Eu vou ter que ligar a senoide, que seria os 2 pontos do transformador.
Pronto. Aqui na lateral, onde tem o chanfre, eu vou ligar o positivo. Isso. Observem o seguinte, quando eu faço a aferição, fiz a aferição de apenas um diodo, com um diodo apenas, em meia onda, você teve um resultado. Agora eu estou obtendo um resultado melhor, diante aqui, ó, não é a tensão nominal do transformador, mas próximo da nominal, tá? Aonde você vai obter o resultado próximo. Por isso que a fonte de onda completa é a mais pedida hoje para qualquer projeto eletrônico. Então vamos mais à frente agora, onde irei demonstrar. Vamos agora, depois desse ponto aqui, agora ligar o capacitor e ver o que acontece com a aplicação de um capacitor, demonstrando a tensão contínua. Então, optando agora para montar uma ponte, onde eu tenho aqui a ponte retificadora com um capacitor de 2200. Observem que a tensão é de 25 volts desse capacitor, então ela é quase o dobro, não chega a ser o dobro, mas quase o dobro da tensão aplicada, que seria a tensão nominal do transformador. Então eu vou pegar, colocar vou fazer a ligação normal. Então observem bem, não deixe encostar os terminais, tá? Então aqui eu fiz o teste, vou fazer. Agora observem que a tensão nominal que foi apresentada antes foi de quase 13 volts, né? Deu 12,99, 13 volts. E agora a tensão de pico, aonde eu vou aplicar no capacitor no negativo e no positivo. Observem o salto que deu acima da tensão nominal do próprio transformador. Deu acima da tensão nominal, já que a tensão nominal do transformador, deixa eu botar em ACV aqui para mostrar para vocês. A tensão nominal dele é 14,7. Deixa eu ver aqui. 14,7 é o que marca aqui. Deixa eu colocar direto aqui, sem utilizar a ponte retificadora. 14,7, tá? Então temos aqui a tensão nominal de 14,7 e a tensão de pico. A tensão de pico foi a 19,65, tá? Então deu quase deu 5 volts, quase 5 volts a mais, tá? Completa. Essa aqui é uma fonte de onda completa com a ponte retificadora. Aqui dentro tem aquele desenho daqueles 4 diodos, aqui tem 4 diodos na parte interna, tá? Depois eu irei comentar sobre isso demonstrando os diodos na própria parte física deles. Aqui agora vou utilizar, tanto faz de um lado ou do outro, transformador, colocar aqui. E aqui eu vou colocar, ó, lembra que eu fiz no quadro? Eu peguei e botei o negativo direto. Então aqui o negativo vai direto nesse ponto do capacitor. Então eu vou pegar e colocar aqui a ponteira negativa aqui e a ponteira positiva aqui. Observe o seguinte, por que a tensão de pico foi maior do que a tensão de pico de uma ponte de onda completa? Aí eu vou explicar já. Aqui deu 20,3. Primeiro, porque não há uma estabilidade com uma meia onda, não há uma estabilidade correta. Então não irá funcionar com a meia onda, você tem uma estabilidade correta. A tensão de pico aqui não quer dizer que aumentou demais a tensão. Apenas não houve uma estabilidade, o que acontece com a fonte de onda completa, tá? Então aqui eu vou finalizar com vocês, passando agora a demonstrar como é o diodo, fazendo algumas aferições e detectando alguns defeitos desse componente, tá certo?